Fala pessoal, beleza? Nessa aula eu vou falar um pouco sobre a carreira de pentest. Então, quais áreas a gente pode estar atuando, trabalhando, dentro do mercado de trabalho, o que que o mercado de trabalho busca, quais são as habilidades ali que a gente espera de um profissional de pentest, o que que o profissional de pentest tem que se desenvolver, né? E para isso que vocês estão aqui, então a gente vai procurar desenvolver algumas atividades, algumas habilidades em vocês para que vocês estejam preparados para procurar, né, dar esse pontapé inicial e começar uma carreira na área de pentest, pessoal. Então, pessoal, dentro da área de pentest, né, a área de pentest é uma área que está dentro, né, da segurança da informação, digamos assim. Então, uma das carreiras, um dos cargos que a gente encontra muito hoje em dia e está muito difundido e existe um gap, né, uma lacuna muito grande de profissionais, é nessa área de análise, analista, né, de segurança da informação. Então, tem níveis, as empresas elas já trabalham com analista júnior, sênior, master, pleno. Então ela já tem como se fosse uma hierarquia, a gente entra ali como analista júnior, começa a trabalhar, desenvolvendo atividades, mais mão na massa, e vai subindo na carreira até chegar num nível de desenvolver ferramentas ou desenvolver soluções permanentes ou soluções a fim de tampar, de proteger, de buscar solucionar problemas dentro dessa área de vulnerabilidades cibernéticas. Então, essa seria o pontapé inicial, né? E o pentester, né, digamos assim, a atividade de pentest, ela está englobada, né, dentro dessa parte de segurança da informação. E é o que muita gente tem buscado hoje, que seria se profissionalizar, se especializar em pentester, em um profissional que executa esses testes de segurança. E vocês vão entender mais para frente, a gente vai explicar a diferença entre pentest, entre só um analista de segurança da informação, alguém que só faz um levantamento de vulnerabilidades, mas não executa explorações em cima delas, né, buscando gerar relatórios. Tudo isso vocês vão entender passo a passo aqui durante o curso, a gente vai explicar, vai desenvolver essas habilidades para vocês. E um conceito aqui que a gente já quer frisar desde o começo desse curso é o hacker ético, né? É o hacker do bem. Então, todas as ferramentas que a gente está explicando, está passando, vai estar ensinando durante o curso, elas são de responsabilidade de cada um. Então, a nossa ideia aqui é formar um profissional que vai estar utilizando desses conhecimentos, desses skills, dessas skills que ele está adquirindo para fazer o bem, digamos assim, encontrar aquela brecha antes que um cybercriminoso ou um atacante, um hacker mal intencionado encontre e execute, né, e explore. Então, existe também uma atividade que existem pessoas que fazem, eu particularmente nunca fiz nada nessa área, que seria o bug hunt, né, que seria caçadores de bugs, tem plataformas, e eu vou deixar na descrição aqui abaixo desse vídeo o link de uma plataforma que pode estar se cadastrando lá, procurando informações, e eu vou explicar mais pra frente aqui como funciona essa atividade do bug hunt. E também no final aqui eu vou passar algumas habilidades que a gente espera que vocês atinjam durante esse curso, ao final do curso, e habilidades, né, que é desejável para um profissional que vai trabalhar nessa área de pentest, pessoal. Então, a carreira, né, que eu já expliquei aqui, dentro da segurança da informação, a gente trabalha com Blue Team e com Red Team. Então, o Blue Team Agora a gente tem esse conceito de Purple Team que eu já vou explicar, né? Que seria a junção dos dois. Quando, por exemplo, eu tenho uma organização, uma empresa que ela tem uma infraestrutura mais parruda e eu tenho como contratar, digamos assim, uma equipe só para cuidar dessa minha segurança cibernética, eu posso ter pessoas dedicadas ao Blue e pessoas dedicadas ao Red Team. Então, algumas atividades que a gente vê ali, né, inerentes ao Red Team. Uma segurança mais ofensiva, né? E o ethical hacker, a própria atividade de pentest, né, penetration test, ela vai estar inclusa aqui dentro, que seria o quê? Encontrar vulnerabilidades e tentar explorar elas, tentar extrair alguma informação, capturar alguma informação ou tentar causar algum prejuízo. Isso na própria empresa, né? Então seria aquele hacker ético que está trabalhando dentro da empresa buscando encontrar essas vulnerabilidades, gerando um relatório. Com isso, esse relatório é passado para a equipe do Blue Team e a equipe do Blue Team vai trabalhar em cima de fechar, né? De sanitizar isso, né? Seria implementar medidas de controle, correções, atualizações, buscar, né, mecanismos ali que consiga mitigar e tratar todas essas vulnerabilidades que foram encontradas e exploradas ou não, né, pela equipe de Red Team. E uma equipe dessas trabalhando em conjunto com um chefe de cibersegurança, que até tem a figura do CISO, né, que seria, nas empresas a gente tem o CIO, que seria o administrador, e a gente tem a função, né, do CISO, que seria o chefe de cibersegurança dentro de uma empresa, que vai estar gerenciando toda essa equipe. Então, o nosso pentester ou o nosso pentest, que é o curso que a gente está passando aqui, a carreira que a gente quer formar vocês, seria para atuar dentro de um red team, dentro de uma empresa ou solo, né? Então, eu posso estar trabalhando é, autônomo, prestando consultorias ou executando testes para empresas que me contratarem, gerando um relatório e entregando esse relatório.
posso também oferecer um serviço mais avançado, já também buscando, indicando as soluções, porque vocês vão ver lá no final, quando a gente gera um relatório de pentest, a gente sugere, né, possíveis medidas para tratar aquelas vulnerabilidades encontradas. Então eu já posso executar esse tratamento, só que é um serviço à parte que o profissional de pentest pode estar oferecendo também. Mas o que que seria um pentest? Então, muitos de vocês podem estar aqui, ou quem caiu de paraquedas, ou quem gosta da área e ainda não pesquisou a fundo, não sabe o que que é um pentest, né? O pentest, na tradução literária, né, seria teste de penetração. Mas a gente conhece aqui mais como teste de intrusão ou teste de invasão. Ou seja, a gente vai tentar executar um teste de invasão num sistema, num site, num serviço, numa rede, numa infraestrutura, numa máquina, num roteador. Enfim, tem N possibilidades que a gente pode estar testando. Tudo isso é levantado e, digamos, feito um escopo do que eu vou testar. Por exemplo, quando eu sou contratado por uma organização ou uma empresa para realizar um teste dentro daquela empresa. E algumas atividades que o pentester, né, vai executar ali na hora do pentest. Então, eu vou descobrir vulnerabilidades, vou realizar uma prova de conceito, né, que seria testar e provar se é viável, se existe mesmo aquela vulnerabilidade e se é viável explorar ela e adquirir um acesso, por exemplo. Com isso, eu vou estar eliminando falsos positivos e scan automatizados. Quando a gente fala só na parte de Blue Team, trabalha-se muito com scans, com ferramentas automatizadas que fazem varreduras e geram uma lista de vulnerabilidades. Só que muitas vezes essas listas elas podem ser cheias de falsos positivos. Então, com isso, pode ser que algo gere um alerta como uma vulnerabilidade, mas não é realmente ou necessariamente uma vulnerabilidade. Exemplo, eu posso ter uma porta aberta, mas eu quero e eu preciso que aquela porta esteja aberta e eu tenho mecanismos de controle. Mas o simples fato, por exemplo, de ter uma porta SSH aberta, que é uma porta para conexão remota, vocês vão entender mais para frente, pode gerar um alerta de vulnerabilidade. Então, o pentest ele vai além, ele executa uma exploração em cima daquela vulnerabilidade que foi encontrada e vai gerar um relatório lá no final. E o que seria o nosso hacker ético, né? O nosso hacker do bem, né? O conceito primordial aqui é aquela ideia de descobrir as vulnerabilidades que a gente possui, a gente, no caso, empresa, organização, quem eu estou representando, antes que um hacker, né, um atacante mal intencionado, descubra e possa explorar elas, trazendo um prejuízo, um dano para a empresa, né? E a atividade de bug hunt, que eu já falei para os senhores ali no começo, seria um caçador de bugs. Então é algo que muitas empresas elas remuneram quando é encontrado um bug no seu sistema. Vamos dar um exemplo aqui. Eu posso ficar caçando bugs, por exemplo, no iOS, no sistema da Apple, e encontrando uma vulnerabilidade dessas, eu vou fazer o quê? Eu vou informar a Apple. E isso no Brasil até não é muito difundido, mas fora do país tem muito isso, tem muitas empresas, a própria Apple, o próprio Google, eles remuneram bem, até pagam em dólar. Então tem plataformas internacionais que são feitas para isso, a gente pode se cadastrar lá e ficar procurando bugs. E tem empresas também que cadastram lá os seus sistemas e, digamos assim, colocam à disposição os seus serviços que eles têm para que os caçadores encontrem vulnerabilidades. E isso ajuda porque ajuda muito a robustecer o sistema e evita que um atacante mal intencionado vá lá e execute e tire algum lucro, alguma vantagem financeira, por exemplo. E aqui para a gente finalizar, algumas habilidades que são desejáveis que um pentester tenha, né? Então é interessante ter uma base computacional, um conhecimento computacional, saber se virar dentro de um computador ali, um conhecimento mínimo de rede para entender como é que funciona, né, a comunicação em redes e entender os protocolos que vai funcionar em cada camada. Isso eu vou explicar ali na nossa aula de nivelamento. Um conhecimento mínimo ali de sistema operacional, Linux e Windows. Aqui a gente vai focar mais no Linux. Então vou passar ali na nossa aula de Linux de nivelamento a estrutura do sistema, os principais comandos, saber se virar ali, gerenciar usuários, arquivos, e entender como que é a estrutura do sistema operacional, o que eu vou encontrar, quais que são os arquivos mais importantes. Tudo isso a gente vai ver no módulo ali de nivelamento Linux. A gente vai preparar uma aula aqui também de lógica de programação, algoritmo de programação, para vocês entenderem principalmente porque a gente vai trabalhar com exploits, que são programas compilados, e ali dentro tem uma série de códigos e comandos, e só para vocês entenderem, caso necessitem fazer alguma adaptação, algum ajuste, e isso é muito comum, a gente precisa configurar alguns parâmetros dentro de um exploit para executar ele. Então, só para vocês entenderem e se familiarizarem mais com esse tipo de linguagem. O inglês, então um inglês técnico é interessante, hoje em dia é meio primordial a gente ter um nível aceitável de inglês, pelo menos um entendimento ali de um inglês técnico para poder ler e saber o que está fazendo, porque a maioria dos comandos vão ser em inglês, as respostas são em inglês, as aplicações são em inglês. Ter um aprendizado constante, manter um aprendizado constante. Então,
cursos, certificações, estar sempre correndo atrás, né? Porque tem até uma piada aí que o pessoal costuma fazer na área de TI, né? Que quando a gente dorme e acorda desatualizado, porque é muito dinâmico. A curva de aprendizado, né? De novidades e a própria busca de vulnerabilidades é algo que é constante, né? Tá sempre em movimento, então tem que estar correndo atrás. Dedicação e esforço, então isso a gente pede para vocês também durante esse curso, que se dediquem, que estudem, que pratiquem, utilizem a ferramenta aqui do fórum de perguntas, que tem logo abaixo de cada tópico, vocês podem deixar aqui as perguntas, as dúvidas de vocês, e a gente vai fornecer também um contato de suporte. Não fiquem com dúvida, qualquer coisa, qualquer dúvida, perguntem, façam sugestões, a gente vai estar sempre atualizando as aulas aqui também para vocês durante o período de acesso do curso. Então, pessoal, dedicação e esforço é o que a gente pede para vocês. A gente vai fazer o nosso papel aqui e a gente espera aí que vocês se dediquem. E uma sacada aqui que eu queria deixar também é pensar fora da caixa, porque a gente tem que ter aquela mentalidade de solução, de solucionador de problemas, de procurar uma solução. Porque vocês vão ver aí no decorrer das aulas aí de exploração que dificilmente não vai ter um caminho, uma brecha num sistema, numa aplicação. A gente só precisa encontrar. E para encontrar, às vezes a gente tem que pensar um pouco fora da lógica, ali, um pouco fora da caixa, sair um pouco do senso comum, buscar testar possibilidades e com isso a gente vai acabar encontrando. Então, pessoal, para hoje era isso. Peço que vocês aí continuem estudando, foquem no curso, se dediquem e vamos chegar junto aí nessa carreira de pentest, pessoal. Valeu, tchau, tchau.